Olá, senhores, seja bem-vindo a mais uma aula de física e hoje iremos estudar trabalho. O que é trabalho na termodinâmica? Geralmente a ideia de trabalho está relacionada com você realizar algum tipo de atividade, podendo ela ser remunerada ou não. Na física, essa ideia ela é um tanto diferente. Na física, ela está relacionada com um movimento, um deslocamento, uma compressão ou uma expansão. E na termodinâmica, quem vai ser responsável por esse trabalho são os gases ideais que a gente já estudou em aulas anteriores, ok? Então vamos lá. Para a gente poder começar o nosso estudo, vamos imaginar um recipiente fechado. Verifica essa imagem aqui. Dentro desse recipiente a gente vai ter o nosso gás ideal. E aqui a gente tem essa tampa aqui. Ó. Essa tampa ela é uma tampa móvel, que a gente vai chamar de êmbolo. Então ela pode tanto subir quanto descer. Quando a gente... Então isso aqui vai ser o meu sistema, no qual eu posso fornecer energia em forma de calor. Então quando eu forneço calor para o meu sistema, esses gases eles acabam aumentando sua energia interna e seu grau de liberdade aumenta tanto que eles começam a entrar em colisão, tanto um com o outro quanto com a parede do recipiente. E essas colisões acabam produzindo uma pressão, e essa pressão pode acabar por movimentar esse nosso êmbolo, nossa tampa aqui, resultando em trabalho, certo? Então pode ser uma expansão, que o gás acaba realizando esse deslocamento da tampa, ou pode ser uma compressão. Se você for lá, coloca a mão e empurra essa tampa para baixo, certo? Então, como é que a gente calcula o trabalho? O trabalho a gente vai representar por um W, ou por um T maiúsculo, tanto faz, W de work. Então a gente tem que trabalho é igual P, que é a nossa pressão, a pressão produzida pelos gases, ou você indo lá e aplicando uma força, vezes ΔV. ΔV é a variação de volume, ou seja, o nosso volume mudou. Então houve tanto uma expansão ou uma compressão. Então a gente tem que P igual V, que seria VF, menos VI. VF é o volume final, menos o volume inicial. Então a gente tem que o trabalho, né, ele é uma forma de energia, ele é medido em joules no nosso sistema internacional. O nosso ΔV, a variação de volume, ele é medido em metros cúbicos, também no SI. E por fim, a pressão vai ser em newtons por metro quadrado, ou PA, que é Pascal, certo? Essas são as unidades utilizadas aqui para você poder calcular o trabalho. Agora, então, você tem duas formas de poder calcular o trabalho. Ou através da equação, que é essa daqui. Verifica que a pressão é constante enquanto o volume ele acaba mudando. Então a gente trata de um processo isobárico, em que a pressão se mantém constante. Outra maneira de você calcular o trabalho é através do gráfico. Às vezes o exercício não te dá os dados em si, ele vai te dar um gráfico e pode pedir para você calcular o trabalho através desse gráfico. Então toda vez que você tiver um gráfico, então a gente tem um gráfico P, pressão, vezes o volume, o trabalho será igual à área desse gráfico, certo? Então, toda a área, então aqui a gente tem o meu gráfico, ele é uma reta, né? Essa área que é toda a área abaixo dessa reta aqui, então você precisa calcular toda essa área. Essa área vai ser resultado no nosso trabalho, certo? Então a gente tem algumas situações importantes que é interessante ficar atento. Então a gente tem que, se o volume final for igual ao volume inicial, ou seja, o nosso trabalho vai ser um trabalho maior que zero, então a gente vai ter uma expansão, né? Uma expansão do meu sistema. E se for o contrário, o volume final menor que o volume inicial, a gente vai ter o que? Uma compressão, e como consequência o trabalho será negativo. Vamos ver melhor um pouco isso. Como é que a gente pode ver isso de uma maneira um pouco diferente, certo? Então aqui você tem, né? Você tem esse processo todo aqui, e você tem também que o trabalho ele pode ser realizado de maneira cíclica. O que seria uma maneira cíclica? Cíclica é que ele segue um processo e esse processo acaba se repetindo. Então aqui a gente tem um gráfico, né? Um gráfico cíclico que representa essa repetição do trabalho. Então ele acaba se repetindo por uma certa frequência. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, uma compressão, uma expansão e uma compressão. Como é que eu poderia imaginar um exemplo disso aqui? Por exemplo, o funcionamento do motor de um carro, de uma moto, de um motor em si, que a gente tem aqui, ó, por exemplo, compressão, expansão e compressão, ou seguindo os quatro processos de funcionamento do motor, né, de um carro. Então, em toda transformação cíclica, a gente tem que o trabalho ele também é fornecido pela área desse ciclo aqui, ó. Outro ponto interessante aqui é que o ciclo realizado no sentido horário é considerado positivo, então no sentido horário positivo, e no sentido anti-horário ele é negativo, certo? Agora aqui um pequeno resumo do que a gente acabou de ver aqui, ó. Toda vez que a gente tiver um gráfico de P vezes V, então volume por
pressão por volume, uma transformação isobárica, então a gente tem pressão constante, a gente tem que o trabalho, se for uma expansão, ou seja, o volume estiver aumentando, o trabalho é positivo, e uma compressão, o volume está diminuindo, o trabalho será negativo. Agora, quando você tem uma transformação que a pressão varia, então veja esse nosso gráfico aqui, que a gente tem PI, PF, pressão inicial e pressão final, novamente o trabalho será igual à área, certo? Aqui você calcula a área dessa figura que vai te dar o trabalho, ou seja, a ideia é a mesma, certo? Ok, vamos fazer um exercício resolvido para ver como é que fica isso na prática. A pressão de um gás ideal varia com o volume, de acordo com o gráfico seguinte. Calcule o trabalho da força aplicada ao gás durante a compressão do estado A ao estado B. Então aqui ele saiu de A a B. Veja o sentido da seta aqui. Então é a nossa resolução. Como a pressão é variável, veja o nosso gráfico, só podemos calcular o trabalho pelo método gráfico. Então a gente vai ter que calcular a área. Então a gente tem aqui, como se trata de uma compressão, o trabalho será negativo. Então, em que a área, o trabalho é igual à área. Isso aqui, no caso, essa figura geométrica é um trapézio. Lembrando que a área do trapézio é base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. No caso aqui, isso aqui é a nossa altura. Substituindo os valores, fique atento aqui, ó, que a pressão tem um expoente 10 elevado a 5, enquanto o volume tem um expoente 10 elevado a menos 3. Substituindo os valores, a gente tem que o trabalho será igual a menos 2,4, 10 elevado a 3 Joule. Então a gente tem aqui no Sistema Internacional, a unidade de trabalho é Joule, pressão é Newton por metro quadrado ou PA, que é Pascal, e por fim o volume em metros cúbicos. Ok, galera? Falou!